Bitcom TV, passa no seu smartphone. Muito bem, opa, olá você, bom dia, estamos chegando para mais uma de nossas edições, Sabe Caxias, by Bitcom, novamente final de semana, Miguel Brambila, estamos chegando aí, esse final de semana é diferente, né, tem sua essência, vem aí um feriadão, né, vamos ter dias estendidos, né, pela frente, vamos ter desafios quanto à questão das aglomerações, vamos ter a sexta-feira hoje, finalzinho da tarde, já vai ter gente para todo o lado, vamos ter o sábado, vamos ter o domingo, vamos ter a segunda-feira. Os retornos de atividades se darão na terça-feira, né? Partições públicas, né? Vai trabalhar realmente só os plantões, né? Área de segurança, quem está em plantões, né? Aí vai decorrer alguma atividade de trabalho e algumas escalas também, mas no mais, o objetivo mesmo é as pessoas relaxarem um pouco mais, aproveitarem esse feriadão. Claro que tudo isso são ingredientes para aglomerações, o que não é sadio, não é o caminho para esse período que nós estamos aqui vivendo, mas servirá também, de certa forma, de experiência para que nós possamos entender como é que está ainda reagindo no meio da nossa sociedade esse vírus danado, né? Esse vírus mortal, esse vírus que age de uma forma desconhecida, esse vírus que não escolhe ninguém, né? Ele passa pairando e aí vai entrando nas pessoas e algumas vidas são ceifadas. Esse vírus é terrível, ainda não há um entendimento como é que ele age, como é que ele funciona, temos que entender. As pessoas se baseiam muito, né, observando pelas mesmas características de gripal. O período surto acontece tal período, vamos dar atenção naquele inverno, ou fazer assim. E não é bem assim, né? Deu para ver que ele é totalmente averso, ou ao contrário ao muito conhecimento, ou o que nós achávamos que conhecíamos. Ele está nos desafiando a nos alargar muito mais ainda nossa linha de conhecimento, ou o que nós entendemos como conhecimento. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu conversar com o Miguel Brambila, cumprimentá-lo também, fazer nesse exato momento uma aferição, Miguel, do seu humor, da sua alegria, da sua felicidade, você com a sua xícara tomando, já colocando uma injeção de cafeína no seu organismo, para também conversar com a nossa audiência. E hoje eu tenho um assunto bem interessante que eu quero que você faça uma análise. Primeiramente, seu bom dia, suas primeiras informações aqui no nosso Sabe Caxias by Bitcom. Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos, né? Cafeína aqui com o Pato Donald, aqui, um dos ícones do Walt Disney, né? Não é do imperialismo yankee, né? É um ícone de muita infância. Se eu vivesse na Bielorrússia, né, seria a vodka, mas como eu não bebo, já fazem quase 15 anos, né? Não bebo álcool, evidentemente, né? Não sou um camelo, né? Não tenho que beber. Somente café de verdade. Agora, Edinha, todas as tuas proposições são especiais, meu amigo, todas as tuas proposições são interessantes. Numa sexta-feira, não é? Nós estamos aqui buscando, né, entretenimentos e afazeres, porque feriadão é casa, não tem saída. Muita gente está se aventurando ainda, né? Tudo bem, cada um faz as suas escolhas pessoais, acha que a asepsia vai funcionar e etc, né? Quem pode, faça. Agora, no sentido do coronavírus, ainda não estamos lá. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Bom dia a todos, Edinho. Bacana, tá aí a saudação introdutória dele, de Miguel Brambila, aqui em nossa programação. Miguel, o assunto é bem interessante, é bem pertinente, é do momento. Dia 7 de setembro, segunda-feira, dia da celebração da independência de nosso país, tá? Quando a gente fala da independência, as pessoas vão dizer assim, eu lembro, sim, a história conta isso, o Rio Ipiranga, né, o grito, o brado, né, a independência, a morte, tá, todos os elementos das características. Mas como é que está o sentimento na tua... Olha que interessante o ponto de vista aí, como é que está o sentimento dos nossos elementos constitucionais que nos direcionam a um senso de patriotismo? Não quero ligar nenhum momento a patriotismo ligando com esse sentimento de uma onda
uma onda tendencionista e como eu digo realmente aos nossos elementos, a nossa bandeira, as nossas constituições, as forças armadas, aos nossos símbolos, o que significa. Como é que tu afere no dia de hoje esse entendimento por parte das pessoas, o amor, né, pelo civismo, o amor por essas práticas, o entendimento deles no meio de uma defesa? Exemplo assim, será que as pessoas estão entendendo realmente o que é Brasil? Será que as pessoas estão entendendo a ordem e o progresso? Será que nós estamos entendendo, né, o céu que há em cima de todos nós? Dispostos, inclusive o próprio céu da nossa pátria está disposta na bandeira nacional, com a posição das estrelas, o nosso Cruzeiro do Sul irradiante, que é um dos nossos elementos. Será que as pessoas estão... Miguel Brabila, vamos nos aventurar um pouquinho nesses raciocínios para ver e tentar entender como é que as pessoas estão, porque isso se reflete no amor, no coração que as pessoas têm e na crença dos valores pela nossa pátria. É legal a questão, sim, ela é pertinente e ela é necessária. E claro que ela vai, né, trazer muitos pontos de vista, nós tivemos aí recentemente na política nacional, e ainda estamos vivendo este momento histórico atípico, desde a abertura democrática, da saída da Constituinte, aonde alguns brasileiros se destacaram como patriotas, né? Ulisses Guimarães, que posteriormente desapareceu no mar, ao declarar, né, a Constituinte, esperava um novo Brasil. Tínhamos vivido aí muitos anos de ditadura militar, e aí, naquele período se tinha, entre aspas, né, alguma preocupação moral e cívica, inclusive era uma matéria do ensino fundamental. Mas, depois aí deste exercício democrático ainda infantilizado pelo nosso abismo cultural, onde, né, há uma elite, uma nata cultural, há uma distorção cultural, nós vivemos um governo de esquerda, entre aspas, porque tem analistas políticos que acham que os governos do PT não são de esquerda, que o PT é mais liberal do que de esquerda, na liderança de Lula, que adotou a bandeira vermelha, não é? Como um dos ícones da política nacional, e é apenas a representação do partido. Nas passeatas nacionais, a bandeira vermelha era mais predominante do que a bandeira do Brasil. E depois, ao contraponto disso, os fundamentalistas de direita, da extrema-direita, indo contra, com certeza, a roubalheira que se institucionalizou naquele governo e se provou, inclusive, né, apesar de que este governo se elegeu com o objetivo de acabar com a corrupção, está acabando com a Lava Jato, e ao contrário do que se prometeu, ou no seu estelionato eleitoral, adotou-se, né, os seguidores do Bolsonaro adotaram a bandeira do Brasil como propriedade sua. Então, se você está com a bandeira do Brasil, você é bolsonarista, senão você é de esquerda. E isso tudo confunde as crianças, confunde o cidadão brasileiro, no sentido de que não somos independentes, porque a independência só nasce do conhecimento racional. Nós não estamos mais na época do nacionalismo. Nacionalismo, os países, os estados se refundaram após uma época medieval, onde depois de um homem ter ido para o campo, para o feudalismo, onde tinham o rei, os burgueses, né, no ressurgimento da burguesia, mas havia os reis, os nobres e o homem do campo. Depois os burgos começaram a formar aí os centros comerciais, viraram os estados, a unificação europeia e assim por diante. Só que o nacionalismo exagerado levou à Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, países contra países, competindo belicosamente. Um país que seja nacionalista, sem querer prevalecer sobre os outros, sem achar que o nacionalismo fundamentalista precisa existir para termos um conceito de nação, ainda não existe, né? Nós tivemos heróis nacionais como Ayrton Senna, como Pelé, que ainda está aí, né? Que é o herói e atleta do século, insuperável. O Pelé ainda hoje é insuperável, né? Mas em termos de identidade nacional, somente uma reforma cultural no Brasil nos dará a sensação de personalidade nacional. Não é bairrismo nacionalista, né? Porque Getúlio Vargas foi um ditador, depois se elegeu, mas era um ditador também, era um político forte, era um bom político, mas também tinha os seus problemas. Não achamos também que o passado, né, consagra
e santifica as pessoas. Então, Edinho, esse sentimento de patriotismo que você propõe, de uma bandeira nacional, você veja que, por exemplo, morreram 125 mil brasileiros e a nossa bandeira não ficou nem a meio mastro, nem um dia de luto, né? Em compensação, por exemplo, no Líbano, lá quando morreram algumas pessoas, que não se minimiza com isso, na explosão do porto de Beirute, imediatamente o Brasil declarou, né, a sua solidariedade, por causa do negacionismo. Então, nós não temos ainda uma identidade nacional, deveria-se estudar os símbolos, a importância dos símbolos. O Cazuza cuspiu na bandeira nacional, o Brasil mostra a tua cara, né? Deveria ter sido preso, ficou um ato de rebeldia, mas deveria ter sido preso e pagado uma multa, pelo menos, né? Um serviço social, porque é um ato artístico, daí se queima a bandeira do Brasil, é crime, é como rasgar dinheiro, é crime. São não basta ser rebelde, né? E chutar o balde, Edinho, é preciso ter consciência dos valores, né, Edinho? Não, desculpa, Miguel, só para complementar que estava falando que fazem parte dos símbolos nacionais, né? São de ordem de todos nós, né? Ou seja, há um ataque de agressão ao que é de todos, né? No qual que significa que está ali nos elementos que constituem aquela bandeira, né? Então esse seria o delito, né, que você queria destacar ali. Eu só queria complementar isso, estava muito interessante as tuas colocações. Não, eu preciso, quando estou conversando, eu não escuto o retorno, aí por isso não tem problema, pode interromper, porque eu não escuto quando você fala pelo tráfego da internet, né? Uhum. Então, preciso parar para você falar, né? Senão eu não consigo compreender a pergunta, não é? Os Titãs têm uma música também, né? Não sou brasileiro, sou de lugar nenhum, né? Não sou estrangeiro, né? Então houve uma desconstrução também no rock nacional da questão de amarmos o Brasil, sendo que o Brasil é o país do samba, do carnaval. Isso é pejorativo, complexo aí de jeca tatu, de vira-lata. Então, nós temos que compreender que sermos cientes da nossa origem como cidadãos é importante, é uma questão de civilidade, inclusive, não é? Por isso que nós temos tantos negacionistas, é por isso que nós estamos em segundo lugar. Uhum. Você vai dizer, não, mas os Estados Unidos, eles são patriotas e estão em primeiro lugar, sim, e elegeram um presidente debilóide, que é o Donald Trump lá, que não se sabe se vai se reeleger, é um negacionista, né? E mesmo sendo democrático, se corre esse risco. Um populista de extrema-direita que prometeu fazer um muro, né, para se separar o México, ou seja, em tempos de globalização, ainda se pensa em construir muros nas fronteiras. É preciso que o Brasil entenda, que os jovens precisam entender que é no Brasil, onde você nasce, que você tem que florescer. Há os intercâmbios, né? Vou para o Canadá, vou para a Austrália, lá vou ganhar mais dinheiro. Então o materialismo vale mais do que os sentimentos de família, os sentimentos de presença com aqueles que você tem ligações desde o nascimento, não é? Ou seja, a cidadania deveria ser estudada nas escolas. A filosofia platônica, né, de que somos cidadãos e precisamos, né, ter contato desde a família até com a coletividade familiar, até nas ruas, isso forma uma nação. Para você entender que o símbolo de uma nação representa a sua parte, a sua jurisdição, de que você tem que cuidar da Amazônia, você tem que cuidar da floresta, da Mata Atlântica, que você tem que cuidar das estradas, você tem que cuidar do cofre nacional, como cidadão, como fiscalizador. E você, quando eleger um político, você precisa também fiscalizá-lo como representante, não se alienar disso, não é? Para que se tenha um Brasil de verdade, não como supremacia nacional, não como um império, porque ainda nós estamos transitando do império, né? Os Estados Unidos, a China são impérios, mas, enfim, essa é a minha visão de patriotismo, Edinho, né? Dizem que o grito do Ipiranga aconteceu quando Dom Pedro I, cavalgando, né, parou para fazer as suas necessidades na beira do rio. E aí, como estava brigado com seu pai, Dom João VI, não é? Percebeu que não mandava muito, disse, não, independência ou morte, assim, mano. Nós glamorizamos tudo isso. E lembro muito daquele filme que passou milhares de vezes, né, com o Tarcísio Meira e com a Glória Menezes, um filme legal, que deveria passar para que a gente pelo menos compreendesse, né, mesmo que romanceado, que o Brasil tem a sua história e que nós somos parte dela, de... Bacana, Miguel. Eu sabia que seria um baita tema para nós falarmos. Eu sabia que viria da tua pessoa
uma profundidade de raciocínio em diversas frentes, em diversas linhas. A gente sabe que a gente não está aqui fechando esses assuntos, que esses assuntos são abertos, mas pelo menos acho que estamos instigando e mexendo com a audiência para que a audiência reflita, traga sua reflexão, reflita por si só. Quando você fez na tua exposição, você fez aquela viagem na história, inclusive citando questões políticas de muitos países, eu confesso para ti, Miguel, que o conhecimento do nosso Brasil, ele é escasso, ele é farto, mas ele é escasso em as pessoas quererem beber, comer, ingeri-lo, né, vivê-lo, vivenciá-lo, porque quando a gente passa para estudar a história de movimentos que foram realizados em outros países que não funcionaram, né, exemplo, movimentos que não deram certo, a gente vê um dos maiores extremismo polarizado no movimento que não deu certo, o nazismo, né? É o mais expressivo, foi o mais pontiagudo de todos, né? O mais dolorido, né? Inclusive, olha a ideia da pessoa, né? Eu quero criar uma raça superior, mas para isso eu tenho que terminar com os fracos, o que eu julgava ser fraco. E aí o cara me cria, olha a ideia do cara, o cara cria um campo, bota todo mundo lá dentro e bota trabalhar. Conforme vão morrendo, eu levo para um forno e queimo. Dá uma olhada, o insano do pensamento, né, nesse sentido. Então cria-se um modelo, né? Criaram-se elementos, né, cores, a cor vermelha, criaram-se a suástica, criaram-se forma de complementação, elementos muito fortes para inculcar com esses elementos um senso na cabeça daquele grupo, daquela sociedade. A gente vê também que na Rússia, lá no lado da Rússia, também se cria tudo isso, né? Surge um movimento dito que viria da Ordem dos Trabalhadores, né? Que sai muito forte, que com uma derrubada de um modelo de governo para outro modelo, introduz-se um novo personagem no meio, né? Inclusive diz que tinha financiamento militar para que isso ocorresse, mas enfim. E aí, a partir desse momento, vão para as denominadas reformas. Aí tem o expurgo, né? Gente arada que é removido de campo, abandonado, expurgado para outras localidades. A gente vê que há uma certa busca de distribuição forçada e isso trouxe desequilíbrios, né, muito grande, porque foi feito na força, foi utilizado-se a força para um prol de uma revolução muito forte, né, desencadeou uma série de funções. Não sou perito e não tenho propriedade no que falo, estou fazendo uma observação. Talvez um acadêmico diga assim, ele é louco, está falando abobrinha. Posso estar, mas estou falando que eu ouço aí, né, estudo e vejo. E aí a gente vê que esses modelos empregados que amplamente não funcionaram estão sendo incorporados dentro do Brasil e muitos brasileiros não sabiam disso. Os brasileiros, por não ter essa fome, esse apetite de comer, não ter sido inculcado em nós, muitas vezes não ter acesso, nós não sabíamos disso. Né? Muitas vezes teve movimento nazista na década tal aqui dentro do nosso país, teve movimentos que caminhavam. Aí a gente vê hoje tem movimentos de ideologias semelhantes, de coisas que não funcionaram e que querem inculcar no nosso meio. Então a gente para analisar assim. E aonde estão, fazendo a conexão e entregando para o Miguel, que eu vi que o Miguel também quer a palavra, aonde que está a nossa situalidade como nossa nação? Nós queremos buscar fora, até mesmo nós implementamos uma língua que não é nossa dentro do nosso próprio país, Miguel. Nós estamos colocando a americanalização de elementos no nosso dia a dia. E aonde está a nossa identidade brasileira? Aonde está o nosso verde e amarelo, que é os nossos estandartes, os nossos símbolos, Miguel? As revoluções do povo aconteceram por causa da fome, das questões econômicas. A Revolução Russa de 1917, que derrubou os Romanov, a família real russa, foi um oportunismo marxista dizendo que ia dividir com o povo, né, o quinhão, e aí se criou o socialismo. E depois se envolveu na Segunda Guerra Mundial, né, enfim, o Stalin e o Hitler brigando, a Rússia ajudou até a vencer a Segunda Guerra Mundial, a atacar a Alemanha, mas matou muita gente também, inclusive mandou seus cidadãos para a guerra, não tinha soldados, né, homens e mulheres. A Revolução Francesa se deu por causa da fome. A Alemanha nazista estava quebrada. Hitler começou a perseguir os judeus, prometendo tirar deles.
né, o espaço que tinham, porque eles eram comerciantes, para dar para os alemães puros, né? Inclusive se fez lá uma matemática de que se você tinha 3 avós judeus, você era judeu, porque ninguém é puro, né? Mas eles tinham que ter um critério. Isso tudo está em documentários que é preciso ser lembrado, porque tem um filme, Operação Final, também, que neonazistas na Argentina protegiam, inclusive, um general que fugiu aqui para a Argentina, que era um criminoso. No campo de concentração, alguns trabalhavam, quando eram crianças que podiam entrar em alguns lugares de mineração, a maioria era morta mesmo, direto, achavam que iam para o chuveiro, iam para as câmaras de gás, né? Devido aí também a um pensamento de um dos generais, e autorizado por Hitler. Não teria o nazismo se não fosse a liderança de Hitler. E assim por diante, né? Gandhi, ao contrário da violência, através da paz, libertou, né, a Índia dos ingleses, né? A política da não violência. Ou seja, numa invasão de soldados ingleses à Índia, o Gandhi sentou-se, né, e sentaram-se, e assim como teve um exemplo disso em outros lugares na história mundial, nos ícones da história mundial. Resumindo, Edinho, a questão é econômica. O brasileiro chegará a isso se acabar o paternalismo. A questão de ser socialista, de ser capitalista, de ser liberal, para o povo em geral, não teria nenhum. Você veja que na Rússia não tem mais revolução, eles são socialistas, né, marxistas, e no Brasil a gente é tão incompreensível da história que tem marxista cristão, sendo que Marx não é ateu, sempre foi ateu, nunca disse nada a favor do cristianismo, mas no Brasil, na salada de fruta brasileira, não é? Nós não temos compreensão nem dos símbolos nacionais, não teremos compreensão de ideologia, não faz sentido o brasileiro achar que... Veja que em Caxias do Sul nós temos 13 candidatos a prefeito, né? Ou seja, quem são, como pensam, né? Parece o Globo Repórter, não é? Porque não vai funcionar uma política assim que continue tornando o povo ignorante. Né? Com todo respeito, né? Nós somos analfabetos funcionais, me incluo nisso, sim, porque você veja bem o retorno às aulas, o que está acontecendo, né? A elite econômica quer voltar. Na França, inclusive, já parou de novo as aulas, né? Mas o Brasil, que acha que é a Europa, né, quer voltar às aulas, né? Enfim, Edinho, né? Falta a cultura para cuspir na estrutura. Resumindo, é isso. Aqui, Miguel Brandila, com todo o perdão, né? Com todo o perdão, mas até vai em tom de desabafo. Quando a gente fala que aqui em Caxias do Sul nós temos tantos candidatos, nós temos mas que é pessoas que estão procurando vaga de secretários para a divisão das secretarias. É uma tristeza dizer isso, né? Candidatos mesmo ali, né? Candidato mesmo, né? Podemos ver que é poucos. Mas tem mais buscadores de secretarias, né? Para ver como é que vão ficar o bolo das secretarias. 10h37. Eu gostaria que você fizesse um introdutório sobre hoje. Nós temos um tema para apresentar à nossa audiência depois do nosso intervalo. O que nos separou para nós hoje? Legal. Primeiro, uma dica de leitura aqui, vamos começar. Estou lendo aqui o Vedas, né? O Sagrado e a Existência Humana, né? Bem legal, né? Que você pode encontrar aí nas melhores livrarias do ramo, ou inclusive, né, em algumas bibliotecas, uma antologia de artigos e ensaios, né, da sua divina graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Me permite um introdutório, Miguel? Me permite um pouquinho? Desculpa interromper. Essa questão dos Vedas, né, do livro dos Vedas, ele traz a essência da vertente do conhecimento da Índia, né, da velha Índia. Claro que depois isso traz outras compilações, né, mas há o Mahabharata, a Grande Índia, o livro que traz toda a essência da Grande Índia, e depois ele se fragmenta, e os Vedas compõem, né, essas essências, e os Vedas trazem ensinamentos, trazem filosofia, né, na composição do livro dos Vedas, traz todas as orientações que nos levam, né, Miguel, nós começamos a ler isso aí
e dizer assim, como que pessoas há quase 10 mil anos atrás, 7 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, na época dos egípcios, conseguiriam formular tantos conhecimentos que norteiam até hoje as bases da cultura indiana, não no círculo fechado, no círculo externo, mas no círculo interno, né, no conhecimento, as pessoas de conhecimento, e tem um conhecimento tão grandioso. Miguel, vamos afinar os nossos ouvidos para ouvir isso. Uma frase antes do comercial. Assim como uma árvore se desenvolve a partir de uma semente, a consciência pode se expandir até desabrochar todo o seu potencial. Não é só uma frase, aqui o florescer da consciência do capítulo 1. Nós podemos ser mais do que somos como consciência, seja qual for a linha de pensamento. Cristo dizia, né, cada um seu próprio templo. O brasileiro em si precisa saber que ele pode mais, que ele tem poder, que ele tem respeito. Não basta simplesmente ir lá votar, porque esse voto é importante para quem quer o poder, mas é para quem nós estamos dando este poder. É muito importante, sim, esse pensamento, Edinho, você tem conhecimento disso também. São 10h40. Eu trouxe um trecho para que nós também contextualizemos a questão da pandemia. O Dr. Leir Ribeiro é conhecido neurolinguista nacional, é um médico ortomolecular, que fala sobre muitas coisas da questão da saúde, né? E também as suas palestras neurolinguísticas estão aí à disposição gratuitamente para que a gente possa entender o poder, né, de vocês mudar o seu pensamento, mudar o seu verbo e mudar a sua realidade, independente da sua compreensão sobre a sua origem, né, divina ou não, né? Você pode até não acreditar, mas muita gente é capaz de entender a sua origem divina, sim, e é preciso entender que nós somos além deste pensamento. Ele fala sobre o coronavírus, sobre a questão da China, uma matéria bem interessante depois do comercial, 8 minutos para que a gente possa também refletir um pouco sobre isso, Edinho. Ok, vamos então trazendo um comercial, depois a gente traz essa matéria na sequência. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Mas a Covid-19 é de uma complexidade médica, social, educacional, política e econômica enorme. E o gargalo está aí, porque não existe nenhum país que
está suficientemente preparado para enfrentar isso aí, enfrentar uma pandemia desta com comprometimento respiratório inferior, com desenvolvimento de todas essas síndromes inflamatórias, entendeu? Aumento enorme de interleucina 6, etc. Isso é grave e tem que ser tratado por internistas, por pessoas intensivistas que têm know-how de fazer isso, que não se aprende da noite para o dia. Eu posso mandar um respirador para uma cidadezinha, e o médico lá, e como é que ele vai usar o respirador? Ele não tem treino com aquilo. De repente entrega o ventilador para ele, o que adianta? O que adianta você ter a tecnologia e não saber usá-la? Então, esse aspecto é muito importante, porque a equipe, você está me perguntando da morbidade, da letalidade, depende muito da equipe médica. Um paciente que pode ser salvo numa equipe médica vai morrer noutra, porque o know-how, isso aí, experiência, isso aí vale muito. E a experiência a gente ganha com o tempo, é vendo casos, não é uma coisa assim. Você não ganha experiência intensivista da noite para o dia, isso não existe. Entendeu? Então nós temos todo esse problema. Já que o paciente vai complicar e vai ter que ir para esse gargalo, vai ter que ir para suporte ventilatório, a equipe lá está preparada para isso. Nós temos um ventilador. Isso é necessário, mas não é suficiente. Eu vou fazer um bolo. Eu preciso de farinha, eu preciso de ovos, eu preciso de manteiga, eu preciso de leite. O ovo é importante? Muito importante. É necessário, mas não é suficiente. Eu não consigo fazer o bolo só com os ovos. Eu não consigo salvar um paciente só com o respirador. Você entendeu? Porque tem outras complicações cardiovasculares e renais que estão aparecendo. Então é uma medicina aguda, complexa, bastante complexa, e que nenhum país, não é só o Brasil não, nenhum país está preparado para isso. Causa estranheza, doutor Laê, o fato de a China ter se recuperado tão rapidamente? Não, para mim não causa estranheza nenhuma. Levando em consideração que é um regime autoritário, levando em consideração a disciplina e a ordem que tem o povo chinês, levando em consideração que eles tiveram experiência com a SARS, porque a SARS começou na China, tá, em 2003, e eles eram com a letalidade 3, 4, 5 vezes maior do que essa, e eles lidaram com isso. E durante todo esse período eles estudaram. Aliás, não é só a China, a Coreia do Sul e a Singapura, que são os 3 que saíram melhor com essa história toda, já estão voltando toda a atividade, eles tiveram SARS. Então, gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Então, durante esse período todo, eles vêm tendo protocolos e mais protocolos e mais protocolos de como cuidar do paciente com coronavírus. Então, quando chegou, eles estavam prontos. Então, não tem estranheza nenhuma. Tá? Agora, claro que tem as teorias conspiratórias, etc. e tal. Meus amigos, os animais silvestres são reservatórios de coronavírus. Quanto mais você vai chegando perto desses animais e até ingerindo eles, porque o pangolim é um animal de extinção, mas é um fetiche comer pangolim, que acha que é uma iguaria gastronômica enorme você comer um pangolim. Então o pangolim, ele é o morcego passa o vírus para ele. Então por isso que eu disse, se nós continuarmos invadindo o espaço dos animais silvestres, nós vamos continuar tendo que lidar com o coronavírus. Mas deixa eu falar mais sobre a China. A China produz tudo hoje. Não estamos comprando respirador da China? Todo equipamento médico não vem da China? Você acha que a China vai querer que o mercado desapareça? Que todo mundo vai ficar doente? Pô? E aí não vende aparelho? Ele não vende telefone? Ele vende tudo. Ele é o maior produtor do mundo. Ele exporta tudo. A China é o maior consumidor do mundo. É quem mais compra do Brasil, sabia disso? É o maior comprador do Brasil. A China é referência, benchmark, é referência no mercado financeiro. Quando a bolsa da China sobe, a bolsa do mundo inteiro sobe.
Quando a bolsa da China desce, a do mundo inteiro desce. Eu tenho que torcer pela China, porque se a China estiver bem, o Brasil está bem, o mundo está bem. Então vamos deixar essa história de conspiração para lá, que as culpadas da China. Imagine se esse vírus tivesse aparecido no Brasil. Você acha que o vírus apareceu no dia 17 de novembro e menos de 2 meses depois estava sequenciado? Hein? Não. Quer dizer, e agora ficam pondo culpa, eles demoraram muito. Que demoraram muito? Se tivesse saído de Nova York, seria muito pior. Eles até foram muito rápidos. E se a China está bem, nós também estamos bem. Tá? Doutor Lair, a penúltima pergunta, em relação ao Brasil. O Brasil está fazendo a tarefa de casa em relação ao Covid-19? Comparado com muitos países, nós estamos. Mas a Covid-19 é de uma complexidade médica, social, educacional, política e econômica enorme. Não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez onde o oponente faz uma abertura com gambito da dama, para quem sabe jogar xadrez. Faz a saída, a abertura com gambito da dama. É uma complexidade muito grande. E nós temos que ter um planejamento muito eficaz, uma implementação muito eficiente. E eu diria mais, eu não sou político, eu não me envolvo com política, mas eu acho que a Covid política deveria entrar em quarentena. E nós deveríamos achatar a curva de discórdias em Brasília, que estão atrapalhando o andamento do tratamento da Covid-19. Espero que todos nós vamos sair mais pobres, espero que vamos sair mais sábios e mais preparados para as outras que virão depois. Alô galera, tudo bem? Eu sou Miguel Brambila, estou aqui mais uma vez convidando você para o Cafeína Talk Show desta sexta-feira. Conversei com o jornalista Charles Tonet, ele que traz aí bastante cultura, informações, né, do seu trabalho, como uma pessoa que faz registro de empresas e outras questões aí na área da cultura. Bem interessante. Charles Tonet, filho, né, de Tânia Tonet, também, né, historiadora conhecida da cidade. Não perca, o Cafeína desta sexta-feira tá bem legal, tá? Espero você lá, um abraço, tchau, tchau, Cafeína. Muito bem, já estamos de volta, 10 horas e 51 minutos. Está aí uma exposição do senhor e doutor, né, o Lair Ribeiro. Lair Ribeiro é um dos, não sei se ele é fundador ou foi um dos integrantes, né, da Faculdade de Neurolinguística do país, que é uma delas, as mais célebres aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, que nós temos por excelência, que vem falar, então, que nós somos seres linguísticos, né, que nós podemos construir elementos e, ao mesmo tempo, desconstruir os elementos. Isso vem falar com o livre-arbítrio, né, nós somos livres. Por que você pensa da maneira que você pensa? Quem colocou você a pensar nesse formato? E por que você tem que pensar assim? Você não pode mudar os seus pensamentos e pensar diferente e agir diferente. Pense tudo isso aí. Deixa isso aí remoendo na tua mente para você utilizar. E hoje o nosso programa está bastante filosófico. Estamos nas deliberações dos nossos elementos, nossas essências, olhando um pouco mais sobre o baluarte da bandeira da pátria, olhando para tudo isso, né? O que significa esse período da independência. Eu gostaria de caminhar para o fechamento, Miguel. Eu sei que você vai fazer, quem sabe, algum adendo ainda sobre o vídeo que nós acabamos de apresentar à nossa audiência, mas eu gostaria que você analisasse como é que nossa geração foi colocada muitas vezes nas filas, aquela cantação do hino, olhando a bandeira, os elementos. Será que isso não estaria associado muito a um processo militarista da época? Será que não foi uma herança que ficou para nós e agora mudou para a herança dos da agora? Ou de verdade parece que as coisas estão se deturpando? Como é que a gente pode analisar um pouco nesse sentido, Miguel? Pois é. Sobre o Dr. Ribeiro, ele foi específico, né? Consegui conversar com ele uma vez numa palestra em Bento Gonçalves, que foi como repórter cobrir,
E ele tem muitas coisas excelentes, né, sobre pensamento. Somos dínamos de criação, de energia. Neurolinguística, você se coloca numa melhor imagem. Isso se refletiria também numa popularização, não como lavagem cerebral, que essa é a questão, dos símbolos nacionais distorcidos, né, por políticos populistas, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, da lavagem cerebral. Então nós temos que pensar como indivíduos, mas não anarquia também, né? Porque a anarquia significa que cada cidadão se autogoverna e também não há respeito a nada. Temos dito aqui que sem apoio popular não há democracia, não há decreto que funcione. O sentimento de empoderamento, de pertencimento numa nação, eu acredito particularmente que está associado a você compreender a sua jurisdição. Não, que a pátria é uma propriedade do povo. Você tem uma propriedade privada, você tem os limites, né? E você tem aí o relacionamento com os vizinhos, você tem os cuidados que você tem que ter com as responsabilidades com o meio ambiente, ali inclusive, né, existem aí os planos urbanos, né, de construção, porque você tem que preservar as bacias de captação, etc, etc. Então, não como supremacia nacional, mas como pertencimento, você tem que cuidar, fazer o dever de casa. O símbolo nacional é uma representação disso, de que aquela fronteira tem uma responsabilidade. O brasileiro adora o futebol. Você veja bem, no mundo também, não é? Mas no Brasil, você veja que as torcidas, as mais fanáticas, acabam se transformando em guerreiros, não é? Os Gaviões da Fiel e outros tantos. Mas, na média, no bom sentido, a paixão pelo futebol, a bandeira do clube, né, faz com que brasileiros apaixonadamente defendam isso, mas não defendam a sua nação, né? Acham que o Brasil, né, é um país de vira-latas, ou o país do futuro que nunca chega. E é verdade, não vai chegar nunca se nós não fizermos a nossa parte. A neurolinguística tem um pouco disso também. Nós estamos precisando nos encorajarmos de que você ter um exército não significa que ele vai mandar no país, né? O Brasil, depois dessa tentativa de se perpetuar no poder do PT, que tentou se perpetuar no poder, sim, se criou então aquele medo do comunismo, que foi o que elegeu o Bolsonaro, inclusive. Então você critica o Bolsonaro, você é comunista para os extremistas, né? É a melhor maneira, o único argumento que se tem é isso, você é um comunista. Não tem nada a ver, não existe só o branco e o preto, não é? Existem muitas nuances de cores necessárias para o implante de uma nação verdadeiramente democrática. E não, o exército deveria servir não somente, porque o Brasil, na verdade, como exército, não tem nem história, né? Na Segunda Guerra Mundial, a única batalha que nós ajudamos a vencer foi a Batalha de Monte Castelo, na Itália, e também no Egito, né? Entrevistei, inclusive, um soldado do Batalhão de Suez, né? Entrevistei um integrante do Batalhão de Suez há uns 20 anos atrás, que estava em Caxias, e que aonde, né, lá na guerra também, né, no Egito, lá, se conseguiu levar a paz. No Haiti, o exército brasileiro levou a paz também, tentando ajudar. Então, o exército brasileiro é pacifista. Os populistas que querem levar a guerra ou uma ditadura militar são saudosistas do autoritarismo, são autoritários em casa também. Ou, como o Pink Floyd The Wall contou, né, no filme, né, são autoritários na rua e em casa, né, são submissos e covardes, né? Então, quer dizer, o ser humano ainda é psicopata. Freud dizia, neurose ainda não tem cura, né? E não tem mesmo, né? Não tem cura ainda porque nós somos contraditórios, nós somos ainda muito hipócritas. O símbolo nacional é só uma representação de como nós temos que nos responsabilizar daquilo que nos pertence. A Amazônia foi colocada em mapas norte-americanos como patrimônio da humanidade. Quem disse? Ela é um patrimônio da humanidade coletivo, assim como o território americano também é, assim como a França, a Itália, a Europa toda, né, e a Ásia, somos um único planeta. Agora, a jurisdição nacional não vai se reinventar. Nós já passamos a fase de invadir territórios, né? Alguns ainda tentam, né? Vou invadir o território, vou ampliar. A política expansionista do Hitler ainda tem saudosistas, né? Tem, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, que ainda existe, nós falamos, e extremistas, né, de direita que acham que uma raça superior deve se expandir
pelo planeta, falta de solidariedade e de caridade humana. E é isso, Edinho, o símbolo nacional, então, precisa ser ressignificado num debate, mas não como um partido político ou nas costas de um populista, que isso é muito ruim, né? Isso gera sérios problemas para uma coletividade democrática, Edinho. Perfeito. 10h58, Sábio Caxias by Bitcoin, estamos chegando ao seu término. Né? Nós estamos aqui fazendo essas observações, falando um pouquinho sobre a independência, dia 7 agora, marca mais um ano, né, da nossa independência do Brasil, depois do brado, né, independência ou morte, né, estamos aí então, e observando o que cada um de nós vê hoje o Brasil, o que nós vemos, acreditamos, quais as essências que nós tiramos, conclusões de tudo isso, como é que isso está em nós, né? Somos brasileiros, há amor? Será que estamos amando? Será que estamos... Enfim. Miguel Brambila, um ótimo feriadão para você, meu irmão, bom final de semana, né? Foi um prazer, nós passamos mais uma semana, tá passando rápido, hein? Já é sexta-feira, meu irmão, um abraço. É verdade, sexta-feira e ainda precisamos lembrar, cuidado, cuide-se, não acabou a pandemia, vai acabar, né? Brevemente falando, precisei resolver um problema no banco e conversei isso com o guarda, né? Ele, tá difícil. Não, mas vai passar. Ele disse, olha, parabéns, porque é o primeiro que eu vejo falar isso. Então as pessoas estão pessimistas, negativas, né? Está demorando um pouquinho, mas não se constrói aí a ciência de um dia para o outro, né? Não se descobriu a lâmpada numa única tentativa. Thomas Edison levou 700 vezes, né, para encontrar o filamento da lâmpada elétrica. Então, calma, né? Vai passar, sim, todo mundo vai perder um pouquinho, todo mundo vai ganhar muita sabedoria, com certeza, quem quiser ter boas intenções. Por enquanto, né, eu não quero ter contato com esse vírus, somente a vacina é que vai nos salvar. Inclusive, né, pautando a questão da volta às aulas. A França já está recuando, né, mas o brasileiro, né, acha que vivemos, né, num mundo de ilusão. O rei está nu, Edinho. Um abraço, bom fim de semana a todos. Até segunda-feira, vamos fazer um especial, né, do Dia da Independência. Vamos estar aqui, sim. E na terça-feira voltamos ao vivo. Um abraço. Tchau, tchau. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.